o Brasil nessa corrida, porque muitas dessas empresas, como a Google, como a OpenAI, como a Anthropic e tantas outras, elas querem instalar data centers no Brasil, certo? Porque por conta da bacia hidrográfica do Brasil, que facilitaria para refrigerar os data centers dessas empresas, certo? Certo? Então, isso posiciona o Brasil, de alguma forma, nessa corrida como algo periférico ao invés de algo de fato. Você fala do Brasil. O Brasil é um gigante. O Brasil é um gigante. O Brasil não tem a dimensão assim do seu tamanho. É uma dimensão assim colossal. Então, veja, nós passaremos por uma eleição neste ano e nós temos um candidato da extrema-direita já figurando em algumas pesquisas, já como está empate técnico com o presidente Lula, mas já dá uma diferençazinha para cima, né? Ele já derrotaria o presidente Lula no segundo turno, o candidato da extrema-direita, né? Filho do ex-presidente. E tudo isto pode mudar. Este candidato foi um encontro da extrema-direita nos Estados Unidos chamado CEPAC. E lá fez um discurso lesa-pátria, dizendo que tudo isso, todas as nossas riquezas estavam à disposição do governo estadunidense. Então, como nós estamos agora no período eleitoral, nós temos que ter claro, nós temos que pensar claramente o que está em jogo. Porque é exatamente neste momento onde. E aí, eu acho que, independentemente de Trump ou de um outro presidente que possa surgir, talvez Gavin Newsom, mas independentemente, né, a OpenAI, o Facebook, a Amazon, o Vale do Silício todo depende, né, das terras raras, dos recursos hídricos. E o Brasil, como eu disse, é um gigante, muito, assim, me ressente pessoalmente o fato do presidente Lula só ter esboçado uma iniciativa de que o Brasil seria uma potência nas discussões sobre o meio ambiente. Tá? Isso ocorreu até uma certa medida, porque nós tivemos uma COP da Amazônia, por exemplo, mas a dificuldade também do presidente Lula de se colocar como essa autoridade global, defesa do meio ambiente, das reduções climáticas, né, do efeito estufa, da redução do aquecimento global, porque o Brasil pode liderar uma iniciativa global. Agora, isso está dentro de uma perspectiva de multipolaridade, que não está no horizonte, que não está no nosso horizonte. O que o Trump está adotando é uma política de unipolaridade, a despeito do que a Europa pensa, a despeito do que a ONU pensa, a despeito do que a OTAN pensa, né? Tanto isso é verdade que a Europa agora, notícias desses dias, pretende formar uma espécie de
de um sistema de eurodefesa que suplantaria a OTAN e que não dependeria dos Estados Unidos, onde tivesse Alemanha, França, Itália, todos os países. Então, o Brasil, nesse sentido, é um gigante. E aí, quer dizer, nós estamos no último ano, né, do presidente Lula, que tem grandes limitações, que não se posicionou como uma autoridade global, que encontrou dificuldades, né, em relação a isso. Por outro tempo, nós temos um candidato da extrema-direita que vai nos Estados Unidos e fala lá que todos os nossos recursos estão à disposição dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, os recursos hídricos, a bacia hídrica do Brasil nós temos um dos maiores rios do mundo, junto com o rio Nilo no Egito, o rio Amazonas, são duas bacias hidrográficas colossais, incríveis. Então, tudo isso está em jogo. É interessante porque há um pouquíssimo tempo atrás, o nosso pensamento de vira-lata, principalmente a mídia hegemônica, fala: o Brasil talvez não tenha uma importância no cenário global, o Brasil talvez não tenha essa importância, o Brasil é um país periférico. Isso é um pensamento vira-lata. Se você pega os recursos que o Brasil dispõe, principalmente agora, dentro desse período pós-industrial, dessa indústria tecnológica que pode mover a inteligência artificial, é uma riqueza, é algo assim sem precedentes, né? E nós temos que pensar soberanamente. Tá? Nós temos a eleição aí, e é preciso, para quem esteja vendo esse vídeo, tenha isso claro, né, que a nossa soberania está em jogo. Tá? Agora eu passo a voz pro Gabriel, que ele tem uma pergunta a fazer. Então, professor, o meu seria, mas puxando aquele gancho que o senhor da Eurodefesa, né? A gente está vendo aí nos últimos dias o primeiro-ministro britânico, né, o Keir Starmer, está sofrendo muitas pressões para renunciar devido a essas crises externas. Então, como essa estabilidade política interna das potências europeias afeta a coesão, por exemplo, da OTAN diante dessas crises como a do Irã e da Ucrânia? A gente viu que não teve uma adesão da OTAN com a guerra do Irã. Na verdade, foi bem o contrário. Foi tipo assim: essa guerra é sua, para lá com ela, entendeu? Trump chamou a OTAN de um tigre de papel e chamou a atenção de um cara que é, então, o responsável pela OTAN, que é o holandês, agora eu me esqueci o nome, mas eu vou. Mark Rutte, dos Países Baixos, né? Que chamamos de Holanda. Mark Rutte, ele chamou a atenção do Mark Rutte, que é um aliado de Trump. Agora, o Mark Rutte não vai colocar, evidentemente, a Europa em segundo plano. A Europa vive um momento um pouco assim, onde exige uma certa atenção. A Europa ainda, eu não sei como está agora, mas, por exemplo, os Estados Unidos parou de enviar recursos para a manutenção da guerra russo-ucraniana, ucraniano-russa, como vocês queiram, entre a Rússia e a Ucrânia. E a Europa, em um artigo recente que eu publiquei, falou: não, nós vamos continuar, nós não vamos abandonar a Ucrânia. Ora,
A situação social na Europa é delicadíssima. Nós temos uma condição de insegurança econômico-financeira, o desemprego, uma situação social terrível. É interessante observar que, por exemplo, Professor, o senhor travou. com armamento, se uma parte do que nós gastamos, nesse artigo eu mostro isso. Eu não tenho os números Professor, agora. o senhor pode voltar uns 15 segundos no raciocínio, porque travou bem na hora que o senhor estava falando sobre. Eu disse que os Estados Unidos, Trump, anunciou, não sei se isso ocorreu de fato, mas deixou de enviar armas para a Ucrânia, ou reduziu, vamos dizer assim, acho que não parou, mas reduziu. Eu suponho, eu imagino, se alguém pesquisar, talvez vai encontrar os dados aí. Infelizmente não tem agora. Mas a Europa falou, não, nós vamos aumentar os recursos bélicos para a Ucrânia. E no momento onde há uma insegurança econômico-financeira da população europeia, o desemprego, o supermercado, os produtos no supermercado, o custo de vida está caro. E eu dizia no momento em que cortou que se eu no artigo eu tinha esses dados, é que me vem à mente agora, então assim não tenho, mas todos que nos acompanham podem pesquisar. Agora, uma parte do que nós gastamos com a indústria bélica, com armas, daria para erradicar a fome no planeta. O orçamento de defesa dos Estados Unidos é de 1,5 trilhão, mais do que suficiente para que a fome no planeta se tornasse uma coisa do passado. Então, a Europa ela está sendo